Bom dia, eu sou a Lília e junto com meu colega Nicolas trouxemos a revisão de área e volume dos principais sólidos. Aqui a gente trouxe a área das figuras planas para vocês relembrarem. A área do quadrado, lado vezes lado. Como o lado é igual, então A vezes A ao quadrado. A área do retângulo, x vezes y, porque os seus lados são diferentes, né? A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área do hexágono. Se traçarmos as diagonais no hexágono, conseguimos enxergar 6 triângulos. Então, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo. O cubo. A área do cubo é 6 área da base. Por quê? As faces do cubo são iguais. E no cubo a gente tem 6 faces. Então, vão ser 6 áreas da base, porque a base é igual às suas outras faces. O volume do cubo é A ao cubo. Por quê? A área da base é A vezes A. E a altura também é A. Então, é A vezes A vezes A. Base vezes altura. O volume do cubo. Aqui trouxemos um vídeo para ilustrar o volume do cubo. No paralelepípedo, a área do paralelepípedo é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base é quem? X vezes Y. 2 vezes por quê? Porque seria o fundo, como se fosse o fundo, e a tampa. Então, 2 vezes. A área lateral é quem? Seria em volta do nosso paralelepípedo. De um lado, a gente tem x vezes e. Então, 2 vezes x vezes e, que seria este lado e o lado do fundo. E esse lado da frente é y vezes e. Seria este lado mais aquele lá. Então, 2 vezes y vezes e. E o volume do paralelepípedo? É a área da base vezes a sua altura. A área da base é quem? X vezes y, vezes e, que seria a altura. Aqui trouxemos um vídeo ilustrando o volume do paralelepípedo. Então, pessoal, vamos continuar aqui com a área e o volume dos nossos sólidos. O próximo sólido é o prisma de base hexagonal. Para a gente poder calcular a área dele, a gente vai fazer o seguinte: vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. A gente vai usar essa fórmula. Mas por que 2 vezes a área da base? Porque a nossa base é um hexágono. Se a gente reparar, a gente tem um hexágono em cima e embaixo. É como se fosse o fundo e a tampa do nosso sólido. Então, é 2 vezes a área do hexágono mais a área lateral. E para calcular o volume dele, é a área da base, ou seja, a área do hexágono, vezes a altura desse sólido. E aqui a gente tem demonstração do exemplo do prisma de base hexagonal, certo? O próximo é a pirâmide de base triangular. E para a gente poder calcular a área da pirâmide de base triangular, a gente tem essa seguinte fórmula: área da base mais área lateral. Ou seja, eu calculo a área da base, que é um triângulo, e somo com a área lateral. E o volume, a gente calcula usando essa seguinte fórmula: área da base vezes a altura dividido por 3. Ok? E aqui a gente também tem o videozinho do volume. Olha lá, o volume preenche todo o interior do sólido. E por último, a gente tem a pirâmide de base quadrangular. E para a gente calcular a área da pirâmide de base quadrangular, é a mesma fórmula da área da pirâmide de base triangular, que é o que? É a área da base mais a área lateral. E a fórmula do volume também é a mesma, que é área da base vezes a altura dividido por 3. E aqui a gente também tem o videozinho mostrando o volume da pirâmide de base quadrangular. Ok? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo que a gente fez para vocês. Eu sei que é o primeiro, mas é o primeiro de muitos. Vão vir muitos outros vídeos por aí, tá bom? Aguarde a gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.